Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, que para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo este programa. E hoje estamos aqui, com o nosso segundo vídeo. Nesse segundo vídeo, como eu acabei de falar, do Provai e Vede como o Senhor é bom. Este programa, da qual, como eu disse, meditaremos uma obra de algum santo, uma obra, quem sabe, por exemplo, encíclicas, papais ou diversos outros materiais que nos propõem e nos conduzem à santidade. Bom, eu preciso, antes de nós iniciarmos completamente, nós começarmos a tratar dos assuntos, esclarecer o porquê da falta de aulas. Bom, o que acontece é o seguinte, acontece, que uma semana muito corrida, semana de avaliações, e por isso não pude estar gravando completamente todos, segundo o nosso cronograma, da qual ia sair um vídeo sábado e quarta. Eu pensei que não vai ser o vídeo em si da catequese que nós vamos fazer, falando sobre um parágrafo do catecismo, e sábado à noite será este programa. Então, esse está sendo gravado domingo, também, segunda, será postado hoje ainda, se Deus quiser. Mas, só dando esses breves comunicados para justificar a ausência, do nosso programa. Mas agora, se Deus quiser, poderemos até aumentar a frequência, quem sabe. Uma imprevisto que aconteceu também na última aula foi um erro técnico, da qual a aula, nas partes finais, ela cortou algumas partes, então algumas partes foram omitidas. E eu dei a bênção, se você for na última aula vai ver que não apareceu a bênção. Então eu vou retomar um pouco antes. Talvez eu retome um pouco coisa que a gente já leu, mas é para dar um contexto maior, tá? Então, nós paramos na segunda página, como na última aula. Então, só para dar esse contexto, um pouco desse contexto, e justificar também porque que a aula cortou do nada. Mas é por causa disso, foi por causa desse imprevisto. Mas bem, dando estas breves comunicações, informando vocês por esta falta de vídeos e tudo mais, mas agora voltaremos. Sobre a reflexão breve do Evangelho, também irá voltar. Como falei, da correria da semana de provas, não pude estar sempre gravando, mesmo sendo vídeos curtos, que ainda assim demoram um pouco para fazer, tanto pela questão de editar e tudo mais. Mas estaremos voltando com a graça de Deus a postar esses vídeos diariamente, e os nossos programas seguirão firmes e fortes. Bom, também quero pedir a vocês que sigam a gente nas redes sociais, para que possamos cada vez mais levar mais longe esta nossa evangelização e fazer com que mais pessoas venham evangelizar. Você que nos assiste, caso queira evangelizar conosco, pelo link que está aí no perfil de nosso YouTube, ou pode acessar nosso Instagram, Diocese de São João del Criper, nosso TikTok, Diocese de São João del Criper, é só pesquisar lá e já vai aparecer. Então, você pode fazer parte ou comentar no vídeo mesmo que quer fazer parte. Estaremos aqui enviar o link para poder encaixar mais instruções de como pode você fazer parte de nosso apostolado digital.
Então vamos lá. Eu vou ler aonde eu creio que parou, né? Mas eu vou dar um contexto para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, Santa Teresinha, ela estava a se questionar a seguinte coisa. Ela se estranhava em ver Deus fazendo fatores extraordinários a santos, né, que haviam ofendido a Deus de uma forma tão grave e por longo período, como Santo Agostinho, por exemplo, ela cita. E pessoas que morrem sem quer pronunciar o nome de Deus. Então, havia aquelas pessoas a quem Deus dava extraordinárias graças e o acompanhava desde o berço materno. Ela diz aqui, olha: e quando li a vida daqueles santos a quem o Senhor acariciou desde o berço até a sepultura, retirando de seu caminho todos os obstáculos que os impedissem de levar até ele, e prevendo essas almas com tais benefícios, para que nada lhe ofuscasse o brilho imaculado de suas vestes batimais. E aí ela fica nessa dúvida. E ela diz que Jesus instruiu-a, né? Guiou-la para que ela compreendesse esse mistério. Esse mistério, por que Deus fazia isso? Por que desígnio de Deus? Ela diz: compreendi que todas as flores por eles criadas são belas, e que o esplendor da rosa e da brancura do lírio não tiram o perfume da humilde violeta, nem a simplicidade encantadora da margarida. Compreendi que se todas as flores quisessem ser rosas, a natureza perderia sua pompa primaveril. Os campos já não seriam salpicados de flores. Bom, eu poderia aqui explicar com as minhas palavras o que quer dizer este poema, esta, podemos assim dizer, parábola de Santa Teresa. Mas eu não vou. Eu vou deixar com a própria Santa Teresinha, no parágrafo de baixo, ela vai explicar. Também podem perceber que estamos em cenário diferente, né? Tentaremos gravar sempre em cenários diferentes para podermos ter esta diversidade. Voltando, e ela explica: o mesmo ocorre no mundo das almas. O jardim de Jesus, ele quis criar grandes santos que podem ser comparados ao lírio e às rosas. Ou seja, os grandes santos, estas flores belas que resplandecem, essas flores altas, e que também criou outras menores. A estes devem conformar-se em ser margaridas ou violetas, destinadas a alegrar os olhos de Deus quando contemplam seus pés. Ou seja, Deus, em seu desígnio de amor, criou as pequenas flores, mas também criou as grandes. E por quê? Ela vai e diz no parágrafo seguinte: compreendi também que o amor de nosso Senhor se manifesta tanto nas almas mais simples, que não colocam nenhuma resistência em sua graça, quanto na alma mais simples. E ela diz uma frase que, sem dúvidas, deve estar marcado em nosso coração. É próprio do amor abaixar-se. Se todas as almas se parecessem a dos santos doutores que iluminaram a igreja com a luz da sua doutrina, parece que Deus não teria de se abaixar bastante para vir aos corações dos pequeninos. Mas criou a criança que nada sabe, só balbucia fracos gemidos. Criou o pobre selvagem, que só tem a lei natural para guiá-lo. E também a seus corações ele se abaixa.
são duas flores campestres, cuja simplicidade me encanta. Ou seja, Santa Teresinha está querendo dizer o seguinte: eu compreendi que Deus concede a uns graças extraordinárias, e dessas florzinhas pequenas se tornam grandes flores. Mas também Deus, em seu desígnio benevolente de amor, quis que as mesmas flores, pequeninas que sejam, Deus quis descer, abaixar-se, para cuidar de cada alma, de cada flor, como se não existisse outra flor para cuidar. Deus, em seu desígnio de amor infinito, quer cuidar de cada um com um amor próprio, com um amor especial, com um amor tão grande, que nós não somos capazes de compreender. E ela diz isso no próximo parágrafo. Assim, se abaixando, Deus mostra sua grandeza infinita. Assim como o sol ilumina os cedros e cada florzinha, como se somente ela existisse sobre a terra. Da mesma forma, Deus cuida pessoalmente de cada alma, como se não existisse outra na terra. Ou seja, Santa Teresinha está querendo dizer que Deus cuida de cada alma, como se cada alma fosse a propriedade exclusiva de Deus, como se não existisse outra alma. E assim, como na natureza todas as estações estão de tal modo organizadas que no momento certo se abre até a mais humilde margarida. Da mesma forma, tudo concorre para o bem de cada alma. Portanto, nós iniciamos esta questão na última aula, mas por este imprevisto que a aula acabou cortando, eu preferi retomar este assunto tão belo, né? Dizia-nos Santa Teresinha. Então agora nós vamos para o que de fato vamos ler, né, nesta aula. Bom, então, vou estar pegando aqui nossa obra de Santa Teresinha para ver. Então vamos lá. Vamos lá. Certamente, madre, estavais vos perguntando onde quero chegar, pois até agora nada disso que se pareça com a história de minha vida. Lembrando que a madre é a Madre Inês, quase me esqueci. Mas a Madre Inês pediu que Santa Teresinha escrevesse este manuscrito, né, contando um pouco da história de sua alma. E Santa Teresinha compreendia que ela não tinha falado nada até agora de que contasse verdadeiramente da sua vida. Ela vem falar assim: madre, olha, a senhora deve estar se perguntando aonde que é que eu quero chegar, porque até agora eu escrevi, mas eu não escrevi nada relacionado a... E ela diz: pediste-me que escreveste tudo o que viesse ao meu pensamento, sem nenhum constrangimento. Assim, sendo o que vou escrever não é propriamente a minha vida. Então Teresinha, ela não vai escrever justamente a sua vida de forma direta, mas vai escrever os meus pensamentos sobre as graças que Deus dignou conceder. Que bonito. Ela vai escrever sobre o que Deus concedeu-la, sobre as graças que Deus operou sobre ela. Então vamos lá. Encontro-me no momento de minha existência em que posso lançar um olhar sobre o passado. Minha alma amadureceu no crisol das provações exteriores e interiores. Agora, como a flor fortalecida pela tempestade,
Levanto a cabeça e vejo que em mim realizaram-se as palavras do Salmo. O Senhor é o pastor, é meu pastor, nada me falta. O que Santa Teresinha está dizendo aqui? Meio confuso, né? Mas vamos ler de novo. Encontro-me num momento de minha existência que posso lançar olhar sobre um passado. Minha alma amadureceu no crisol das provações exteriores e interiores. Ou seja, Santa Teresinha estava vivendo uma época de provações, em que ela poderia olhar para esse passado, mas olhar para este passado de uma forma que estas provações concederam-lhe um amadurecimento. Ela soube sofrer. Em verdes pastagens me faz respaldar. Ele me conduz para fontes tranquilas e restaura minhas forças. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, nenhum mal temerei, porque tu vais comigo. O Senhor sempre foi misericordioso, compassivo para comigo, lento na ira e rico em misericórdia. Então ela pegou este trecho do Salmo, e agora ela dirige novamente-se à madre. Por isso, madre, canto feliz ao vosso lado as misericórdias do Senhor. Como Santa Teresinha disse, escreverei sobre o meu pensamento das graças que Deus dignou conceder-me. Ou seja, Teresinha queria nesse seu livro cantar as misericórdias do Senhor. Somente para vós vou escrever a história da florzinha colhida por Jesus. Por isso, vou falar-vos com total confiança, sem preocupar-me com o estilo, nem com as numerosas digressões que possa fazer. Um coração de mãe sempre compreende seu filho, mesmo quando só sabe balbuciar. Portanto, estou certa de que serei compreendida e decifrada por vós, que formastes meu coração e o oferecestes a Jesus. Portanto, Santa Teresinha ela disse que vai escrever sem receio. Isso por quê? Porque ela confiava, né, que a madre, como sua mãe, entenderia sua mensagem, entenderia como uma mãe os balbucios de seus filhos. É interessante ver a confiança de Santa Teresinha na madre, vendo a pessoa da madre como sua mãe. E continua ela. Parece-me que se uma florzinha pudesse falar, contaria somente o que Deus fez por ela, que é o caso. Ou seja, a Santa Teresinha está dizendo que Deus operou nela, sem procurar esconder os presentes por ele concedidos. Não diria a pretexto de falsa humildade, que é feia e sem perfume, que o sol roubou-lhe o esplendor, que as tempestades quebraram quando está intimamente convencida ao contrário. E ela continua ainda, né, se comparando com uma flor, uma florzinha de Jesus, diz ela. A flor que vai contar sua história se alegra em poder apregoar as delicadezas totalmente gratuitas de Jesus, ou seja, as graças totalmente gratuitas de Deus por ela, a ela, e reconhece que nada havia nela, ou seja, em Santa Teresinha, né, capaz de atrair seus olhares divinos, e que somente sua misericórdia fez tudo o que há de bom, né? Ou seja, Teresinha está dizendo que, de alguma forma, em sua santidade, ela ainda assim se considerava menor. E reconhecia que nela nada havia de capaz para que Jesus olhasse para ela com esse amor tão misericordioso pela qual nosso Senhor olhou para ela.
Mas ela diz e deixa claro que tudo que ela vai falar foi somente a misericórdia de Deus que operou nela. E agora ela vai começar a um pouco. Ela vai dizer, e continua, né? Ele fez nascer numa terra santa e toda impregnada por um perfume virginal. Ele fez com que a precedessem 8 lírios reluzentes de brancura em seu andar, que se preservasse a florzinha do sopro envenenado do mal se entrebria sua coroa, esse divino Salvador. A transplantou para a montanha do Carmelo, onde 2 lírios já haviam a cercados de carinho e embalado. Na primavera de sua vida já exalava seu suave perfume. Uma coisa interessante que nós vamos perceber durante toda esta nossa caminhada é que Santa Teresinha vai usar muito essa questão das flores, né? Dos lírios, de jardim. Quando o nosso desenvolver, né, da nossa leitura, nós vamos perceber muito isso. E nós precisamos sempre ter aquela mensagem. É próprio do amor abaixado. Continua ela. Já se passaram 7 anos desde que a florzinha se enraizou no jardim do esposo das virgens. E agora 3 lírios a contar com ela balançam suas corolas perfumadas. Um pouco mais longe, outro lírio está se abrindo ante o olhar de Jesus. E os 2 caules benditos do quais brotaram estas flores já estão reunidos na pátria celestial para sempre. Aí se reencontraram com os outros 4 lírios que não chegaram a abrir suas corolas na terra. E dizem: ó, que Jesus se digne não deixar por muito tempo nesta terra estranhar as flores que ainda permanecem no exílio, que em breve o ramo de lírio se complete no céu. Bom, ela quer dizer aqui, já se passaram 7 anos desde que a florzinha se enraizou no jardim do esposo das virgens. Ou seja, ela está dizendo um pouco da sua vida, né? Tanto das suas irmãs, que são também comparadas com os lírios, né? Caules. E ela faz essa comparação das suas irmãs, tanto também dos seus pais, né? Dizendo o resumo de toda a sua vida. Mas como que nós podemos ter certeza que é o resumo de sua vida? Na minha editora, né? Na próxima página diz o seguinte: acabo, madre, de resumir em poucas palavras o que Deus responde. Ou seja, nessas breves palavras, e palavras, digamos que complexas, né? Não são tão fáceis de se entender, mas nós vamos ver parte por parte. Ela disse que ela, de fato, havia resumido toda a sua vida nestas pequenos 2 parágrafos. E agora ela diz ela diz o seguinte: vou entrar nos detalhes de minha vida de criança. E, de fato, a infância de Teresinha é muito bonita. É muito bonita. E eu quero dedicar um bom tempo para falarmos dela, né? Vamos continuar. Sei que onde qualquer outra pessoa só veria um relato cansativo, vossa coração de mãe
se encontrará verdadeiras delícias. Além do mais, as lembranças que vou evocar também vos pertencem, pois ao vosso lado passei minha infância. Tenho a felicidade de pertencer a pais inigualáveis, que nos cercaram dos mesmos cuidados e do mesmo carinho. Que eles abençoe a menor de suas filhas e as ajude a cantar as misericórdias do Senhor. Na primeira aula, nós vimos essa questão de Teresinha de cantar as misericórdias do Senhor. Então, se você quer saber mais o que significa, mais esta questão da cantar as misericórdias do Senhor, veja a aula passada que diz bem detalhadamente, a gente tirou um bom tempo para podermos falar sobre essa questão da cantar as misericórdias do Senhor. Então, vamos lá. Na história de minha alma, até a entrada no Carmelo, ou seja, o que ela vai narrar aqui é até a sua entrada no Carmelo, né? E ela vai falar que vai se distinguir essa história em 3 períodos distintos e bem definidos. O primeiro, ela chama ele de que teve uma duração curta, né? Ela diz: não é o menos fecundo em recordação. Ele vai do despertar da minha razão até a partida da nossa querida mãe para a pátria celeste. Deus deu-me a graça de despertar minha inteligência muito cedo e de gravar tão profundamente em minha memória as recordações de minha infância, de modo que me parecem ter acontecido ontem. Sem dúvidas, Jesus em seu amor quis fazer-me conhecer a mãe incomparável que me dera, mas sua mão divina tinha pressa de coroar no céu. Durante toda a minha vida, Deus quis cercar-me de amor. Minhas primeiras recordações estão repletas dos mais ternos sorrisos e carícias. Mas, se Ele colocara muito amor perto de mim, também o pôs em meu coração, criando-o amoroso e sensível. Assim, eu amava muito papai e mamãe, e demonstrava meu carinho de 1000 maneiras, pois eu era muito expansivo, só que os meios que eu usava eram às vezes estranhos, como prova este trecho de uma carta de mamãe. A menina, diz a mãe dela nessa caverna, a menina é um verdadeiro diabo que vem me acariciar desejando minha morte. Como eu gostaria que morresse minha pobre mãezinha. Censuram-na e ela responde: mas é para ires para o céu. Não dizes que precisamos morrer para ir para lá? Em seus excessos de amor, deseja também a morte de seu pai. Aí, agora ela vai citar. Agora a gente vai entrar, né, para dar um contexto para vocês. Nós vamos entrar numa linhagem mais histórica da vida de Santa Teresinha. Mas eu quero sempre, no final da aula, dar para nós uma lição, da qual nós vamos ter que praticar dessa segunda até este sábado. Tentar praticar para imitarmos cada vez mais Jesus. De fato, precisamos imitar nosso Senhor. E bom, vamos continuar a leitura. No dia 25 de junho de 1874, quando eu tinha apenas 18 meses, eis o que mamãe dizia de mim: vosso pai acaba de instalar um balanço. Celina está deslumbrada, mas é preciso ver a pequena balançar-se. É de rir. Segura-se como uma moça. Não há perigo de que se solte a corda. Quando a balança ou mais devagar, grita. Nós a amarramos na frente com uma outra corda. Mas apesar de tudo, não fico tranquila
quando a vejo lá em cima. Ou seja, Santa Terezinha, não, Santa Zélia, diz aqui, né, que São Luís havia instalado uma balança e Santa Zélia tinha agonia de ver, quando vê, né, sua filha ali em cima do balanço. E continua. Recentemente, aconteceu uma aventura engraçada com a pequena. Tenho o costume de ir à missa das 5h30. Nos primeiros dias, não ousava deixá-la sozinha, mas ao ver que ela nunca acordava, decidi deixá-la. Deitava na minha cama e puxava o berço de modo que seria impossível que ela caísse. Mas um dia, esqueci de puxar o berço. Quando cheguei, vi que a pequena não estava na cama, ou seja, Santa Zélia costumava ir à missa. E ela sempre se preocupava, né, com Terezinha. E sempre deixava o berço ali, aproximado de sua cama para que Terezinha não caísse. E um dia ela esquece. E ela um dia chega e vê que a pequena não está na cama. Neste momento, ela escuta um grito. Olhei e vi sentada numa cadeira que estava de frente à cabeceira de minha cama, com a cabecinha deitada no travesseiro e sentada naquela cadeira, pois estava deitada. Dei graças a Deus porque nenhum mal lhe aconteceu. Foi realmente providencial, pois poderia ter rolado no chão. Seu anjo da guarda cuidou dela, como também as almas do purgatório, a quem diariamente faço uma oração, para que protejam a pequena. Assim vejo a coisa. Vejam como se realmente aqui é um relato do acontecimento da infância de Terezinha. Terezinha ainda, ela narra que aqui ela tinha 18 meses, né? 1 ano e 6 meses, né? E continua ela. Detalhe, né? Aqui ela está colocando um trecho da carta de sua mãe. No final da carta, mamãe acrescentava: eis que o bebezinho acaba de passar a mãozinha sobre meu rosto e me beijar. Esta pobre pequena não gosta de me deixar nem por um instante e não sai de perto de mim. Gosta muito de ir ao jardim, mas se eu também não for, ela não quer ficar. Começa a chorar. E só para quando trazem a mim. Aqui, a passagem de uma outra carta. Então, Santa Terezinha está colocando vários trechos das cartas de Santa Zélia. Eu vou ler tudo diretamente e depois nós voltamos em algumas partes interessantes. Terezinha perguntou-me outro dia se iria para o céu. Disse-lhe que sim, se comportar direito. Respondeu: sim, mas se eu não for ajuizada, irei para o inferno. Mas sei o que farei. Voaria contigo que estarás no céu. Mas como Deus faria para me pegar, tu me segurarias bem forte em teus braços. Vi em seus olhos que acreditava piamente que bom Deus nada poderia fazer, e ainda que estivesse nos braços de sua mãe. Então, nós vemos Santa Terezinha, muito amor de Santa Terezinha, né, pela sua mãe. Bom, fazendo uma breve pausa, vocês podem perceber que aqui a gente tem algo muito histórico.
vida de Santa Teresinha. E é isso que eu queria chegar. Eu citei este início da vida desta santa. Por quê? Porque eu não quero terminar. Eu não quero terminar com vocês a história de uma alma. Bom, mas aí vocês podem se perguntar, por quê? Por que você iniciou? Leu? Porque eu queria mostrar pra vocês que realmente é uma história muito bela. O foco era fazer uma introdução. E eu queria iniciar esta aula como se a gente realmente fosse continuar, né? Progredindo nesse contexto histórico e fôssemos realmente conhecer a vida de Santa Teresinha de forma completa, né? Em que leríamos. E não, eu não vou terminar. Mas então eu quis iniciar, como já falei, para dar a você esses desejos de conhecer Teresinha. Santa Teresinha, sem dúvida, foi uma grande santa, né? Uma santa que realmente nos ensinou muito e ainda tem nos ensinado. Não é à toa que é doutora da igreja. E, meus irmãos, vocês podem me perguntar, tá, e agora? Eu falei pra vocês que no final da aula eu ia dar uma missão. A missão é a seguinte. A gente ainda não chegou no final da aula, tá? Mas a missão de vocês é estudar a vida de Santa Teresinha. É uma vida muito bonita, é uma vida de uma grande santa. É uma vida muito bonita que Santa Teresinha tem e quer nos proporcionar. Portanto, eu quero que vocês conheçam, busquem conhecê-la. Busquem ser devotos de Teresinha. Mas eu não quero deixar com que então eu quero que Teresinha, que nós estudemos a vida de Santa Teresinha. Mas vai ficar para outro programa, na qual nós estudaremos, né, mais profundamente a vida de Teresinha em si, verdadeiramente a vida de uma forma mais profunda, mais prática. Mas por esta aula eu queria chegar neste momento, né? Dar a vocês que nós vamos progredir neste curso com uma obra que eu já citei. Que nós vamos ler um livro, digamos que diferente. Bom, de diferente não muda muita coisa. Nós somente vamos para o manuscrito B, Santa Teresinha. Por quê? No final, quando nós chegarmos totalmente, nós acabarmos de ler ou tivermos lido uma boa parte de cada manuscrito, nós vamos resumir
no sentido de que nós vamos pegar a vida de Terezinha e vamos tentar resumir esta vida tão bela e tirar algo de proveitoso para nós. Bom, então no manuscrito B, ela se dirige à irmã Maria do Sagrado Coração. E também, eu não vou muito à frente, mas é um manuscrito muito bonito. Bom, então ela começa a se dirigir à irmã, dizendo que ela iria até ela recordar, falar um pouco do seu retiro, né? Falar um pouco do seu retiro, que ela disse que talvez poderia ser o último. Retiro dela. E, de fato, o manuscrito B, ele não é tão longo quanto o primeiro. Ele já é mais pequeno, mais curtinho. Que na minha editora não tem umas 20 páginas, né? São menos de 20, 30 páginas, eu acho. Aqui na minha editora. Deixa eu ver aqui, ó. Não. São por aí 20 páginas. Talvez 10, 16. Não consigo fazer a conta certa, mas por aí. Não é um manuscrito tão longo, mas é um manuscrito muito bonito. Então, pulando um pouco, ela diz assim: querida madre, quem vos fala esta noite é a criança que ofertastes ao Senhor, que vos ama como uma filha. Sobre amar a mãe, só no céu sabereis da gratidão que transborda o meu coração. Ó querida irmã, quereis ouvir os segredos que Jesus confia a vossa filhinha? Não sei se ele confia a vós, pois somos nós que me ensinais a recolher os ensinamentos de Jesus. Contudo, vou tentar balbuciar algumas palavras. Embora sinta que é impossível a palavra humana expressar coisas que o coração humano apenas consegue pressentir. Ou seja, está dando uma leve introdução, né, nesta carta, um manuscrito. E como hoje nós vimos um pouco, né, sobre esta questão de como que vai continuar nossas aulas. Na próxima aula nós vamos falar do manuscrito B de forma resumida. Eu vou tratar um pouco do manuscrito A por completo de forma resumida. E na próxima aula nós vamos tratar do manuscrito C de forma resumida. Por que nós não vamos ler tudo? Bom, eu queria que nós lêssemos tudo de uma forma que realmente nós pudéssemos entender e interpretar bem esses escritos. Nós não nos entreteríamos tanto. Eu acho que não seria um conteúdo tão interessante. Então por isso que eu vou fazer um resumo. Eu vou pegar as partes principais, as histórias principais. Mas não é porque eu vou pegar as histórias principais que não deve ser conhecida a história por completo desta santa.
Então, quem sabe fazemos futuramente uma transmissão na qual buscamos tentar de forma mais completa resumir todo o manuscrito A em uma live, todo o manuscrito B em uma live, todo o manuscrito C. Isso ainda será decidido. Mas o que eu posso afirmar por enquanto é que na próxima aula faremos o resumo do manuscrito A. Eu li o início para fazer essa introdução do que escrevendo vai dizer a irmã deste manuscrito, para preparar vocês para a próxima, né? Preparar vocês para bastante coisa que nós vamos ver na próxima aula. E assim eu quero finalizar esta aula, que foi curta, entre aspas, né? Concedendo a voz a minha bênção e também pedindo um pouco de perdão se ficou meio confuso como que vai continuar e por não ter deixado claro isso antes. Nós não iríamos por completo o manuscrito C, por ser algo mais histórico, algo da qual nós buscaríamos mais. Então, eu não vejo, nós teríamos que programar um curso somente para descrever história.